Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro. O reajuste salarial médio do trabalhador em janeiro foi o maior para o mês em 17 anos. Considerando todos os meses, o percentual obteve o melhor resultado dos últimos 11 anos. O boletim da FIPE revelou que o aumento médio real dos salários em janeiro foi de 2%, o melhor resultado para o mês desde 2007, quando tiveram início os registros de negociações coletivas do sistema mediador. O piso salarial mediano foi de R$ 1.492 em janeiro, acima do salário mínimo de R$ 1.412. Considerando todos os meses, o percentual obteve o melhor resultado para os trabalhadores desde dezembro de 2013. De acordo com o boletim, 90,2% das negociações e convenções coletivas realizadas no país em janeiro resultaram em reajustes acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice foi de 80,2%. A categoria que teve aumento real mais expressivo em janeiro foi a da construção civil, com 2,79%. Em seguida, aparecem os setores de serviços e indústria. Segundo a FIPE, a prévia de fevereiro mostrou que 94,6% dos reajustes estão acima do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com reajuste mediano salarial de 5%. A gigante Americanas registrou hoje um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais entre janeiro e setembro de 2023. Os números estavam suspensos desde o começo do ano passado, quando a empresa encontrou uma fraude bilionária em suas demonstrações financeiras. A principal razão foi a forte diminuição nas vendas realizadas pelos canais digitais da companhia. A Americanas entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023, mas o plano foi aceito pelos credores da companhia apenas em dezembro, com apoio de mais de 90% dos votantes. E mudando de assunto para falar sobre saúde, 4 anos após o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, ainda há falhas na testagem. A subnotificação e o baixo monitoramento de suspeitas dificultam o rastreamento do vírus no país. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da Covid no Brasil. O paciente, um homem de 61 anos, havia voltado de viagem da Itália dias antes. O país europeu enfrentava um caos generalizado no serviço de saúde e acumulava dezenas de mortos pelo novo vírus. Após o primeiro registro, não demorou muito para o Brasil entrar nas estatísticas globais como um dos mais gravemente atingidos pela doença. Agora, 4 anos depois, o país já contabiliza mais de 38 milhões de casos e cerca de 710 mil mortes. Passados 4 anos, ainda persistem alguns problemas no registro da Covid no país, em parte por um problema crônico de falta de testagem, da dificuldade em isolar e rastrear casos suspeitos e da baixa vigilância genômica. O Brasil sequencia cerca de 0,003% das suas amostras, enquanto países como o Reino Unido analisam por volta de 5%. A testagem é importante, já que com um diagnóstico, as pessoas se protegem e também protegem aos outros. Nas últimas semanas, impulsionado pelas festas de final de ano e repetindo a curva observada em países do hemisfério norte, houve um aumento de número de casos de Covid no país, passando de cerca de 20 mil na primeira semana epidemiológica do ano para mais de 45 mil na 7ª semana. O problema da testagem hoje é diferente do gargalo inicial enfrentado em 2020, quando faltavam kits para a realização do exame RT-PCR, considerado padrão ouro para o diagnóstico da Covid. Uma política pública efetiva de testagem seria essencial para dizer à população que a pandemia não acabou. Ainda temos um aumento substancial de casos e mortes por Covid. A vacinação segue como a principal medida para evitar casos graves da doença. Além disso, o uso de máscaras volta a ser recomendado para evitar o aumento dos casos.
E falando sobre a doença, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, testou positivo para a Covid-19. Em nota, o ministério diz que Haddad se sentiu indisposto na noite de domingo e fez um teste para confirmar o diagnóstico. O ministro participaria presencialmente dos compromissos do G20 em São Paulo nos dias 28 e 29 de fevereiro, mas deve presidir as reuniões de forma virtual. Em alguns compromissos, ele deve enviar representantes. É a segunda vez que Haddad testa positivo para a doença. Em 2022, ele também foi diagnosticado. E nos destaques internacionais, o primeiro-ministro palestino apresentou sua demissão ao presidente do país. A decisão acontece em meio à escalada da violência na Cisjordânia e em Jerusalém. No discurso de saída, o premier falou que novas medidas precisam considerar a atual realidade na faixa de Gaza. Vamos ouvir o que ele disse. Esta decisão surge na consequência dos desenvolvimentos políticos, de segurança e econômicos relacionados com a agressão contra o nosso povo na faixa de Gaza e a escalada sem precedentes na Cisjordânia e Jerusalém e o ataque feroz e sem precedentes ao nosso povo, à causa palestina e ao nosso sistema político. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro, entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o presidente Mahmoud Abbas, de 88 anos, tem sido muito criticado por sua impotência diante dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza e do aumento da violência na Cisjordânia ocupada. Desde os confrontos de junho de 2007, a liderança palestina está dividida entre a autoridade palestina de Abbas, com um poder limitado na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza. Chitaye afirmou que a próxima etapa exige novas medidas governamentais e políticas que levem em consideração a nova realidade na faixa de Gaza e a necessidade urgente de um consenso interpalestino. A decisão do executivo foi anunciada depois que países da região e vários governos ocidentais pediram uma reforma da autoridade palestina, que a longo prazo poderá ficar à frente do governo na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E também nesta segunda-feira, em reunião da ONU, o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, condenou a ocupação de Israel e disse que o governo israelense pratica a punição coletiva contra os palestinos. Ele ainda declarou que a criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para o país e pediu pela libertação de todos os reféns. O módulo espacial japonês SLIM, estacionado na Lua desde o final de janeiro, está novamente ativo após 2 semanas inoperante durante a rigorosa noite lunar. A Agência Espacial JAXA detalhou nesta segunda-feira que o módulo respondeu a uma ordem na véspera. As comunicações foram interrompidas pouco depois, por causa das altas temperaturas, mas a expectativa é que as operações sejam retomadas em breve. O módulo SLIM pousou com sucesso na Lua no dia 20 de janeiro, a 55 metros de seu objetivo inicial, o que representa um altíssimo grau de precisão. O Japão se tornou assim o 5º país a pousar com sucesso no satélite da Lua, depois de Estados Unidos, União Soviética, China e Índia. Mas devido a um problema de motor nos últimos metros de sua descida, o SLIM pousou inclinado e suas células fotovoltaicas voltadas para o oeste não receberam luz solar. O SLIM aluniçou em uma pequena cratera com menos de 300 metros de diâmetro, chamada Scioli. Antes de apagar, o módulo conseguiu descarregar normalmente seus 2 mini-veículos, cuja função é analisar as rochas da estrutura interna da Lua. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo um excelente dia para você. Até mais!